Eu vou procurar aqui estabelecer rapidamente uma ordem cronológica de toda essa estrutura de construção da Umbanda, de maneira muito sintetizada, porque a gente precisaria de uma live somente para falar sobre essas questões, mas como o nosso tempo é curto, eu vou tentar estabelecer uma ordem cronológica aí, mas de uma maneira muito rasa. É importante compreender, e eu sempre digo isso para as pessoas que me perguntam, que o processo de construção da Umbanda está intimamente relacionado ao processo de construção do Brasil, né? Então, para a gente compreender a história da Umbanda, é importante também a gente compreender sobre a história do Brasil. E aí, é claro, fazer associação aos fatos históricos que ocorreram ao longo aí desses 500 e poucos anos de colonização do Brasil, das terras brasileiras, melhor dizendo, né? Então o Brasil ele foi colonizado, início ali por volta do ano de 1500. Então já no ano de 1551 a gente tem registro do aparecimento de uma prática religiosa denominada santidade. A santidade não era só um movimento religioso, era também um movimento político encabeçado pelos indígenas, que faziam uma resistência à catequização e também sobre o processo de colonização do Brasil. Mais tarde, ao movimento de santidade, os negros também vieram agregar, principalmente aqueles negros que conseguiam fugir dos domínios dos seus senhores. Então a santidade foi um movimento bastante sincrético, porque havia um sincretismo aí entre as práticas ancestrais dos indígenas com o catolicismo, e isso era feito de uma forma proposital, que era para poder atacar a religião do colonizador, né? Mas existia toda uma estrutura de organização que é muito semelhante ao catolicismo. Então existia uma hierarquia entre os sacerdotes que era a mesma, por exemplo, da hierarquia da Igreja Católica, né? Existia a figura do bispo, do padre, que os próprios indígenas e adeptos da santidade intitulavam-se, né? Distribuíam esses cargos conforme a sua organização litúrgica. Qual era a característica da santidade? Né? Era o transe mediúnico, né? A manifestação de ancestrais pela incorporação. O transe é o que a gente chama hoje de incorporação. Então eles utilizavam elementos como o tabaco, como o álcool, muito semelhante como ocorre hoje na Umbanda. Tá? Esse movimento aí de santidade ele durou aí entre 1551 até 1627. Posteriormente ele foi abafado pela coroa portuguesa, porque essas pessoas estavam dando muito trabalho. Eles começavam a se organizar politicamente e atacar os vilarejos. Então a coroa portuguesa se sentiu ameaçada, obviamente, e começou um processo aí de abafar toda essa organização, né? Mas foi um movimento aí religioso, que importa para nós é a discussão religiosa hoje, né, que já tem aí um primeiro molde daquilo que vem a ser a Umbanda hoje. Tá? Posteriormente, surgiram os famosos calundus coloniais. Os calundus coloniais aparecem aí por volta de 1646. Né? Por que os calundus coloniais são famosos? Porque nós temos muitos registros históricos sobre eles. Porque esses calundus foram amplamente perseguidos pelos tribunais do Santo Ofício, né, os tribunais de Inquisição. Inclusive o calundu mais famoso de que se tem notícia é o de Luzia Pinta. Né? Luzia Pinta, uma negra que foi escravizada, que veio para o Brasil, que posteriormente conseguiu comprar a sua liberdade através dos atendimentos que ela fazia no seu calundu. Então, o calundu nada mais é do que uma prática religiosa dos povos bantus. Os povos bantus foram os primeiros negros escravizados que vieram para o Brasil. Então, eles vieram em maior quantidade de forma mais sistematizada. Então, eles já vinham geralmente catequizados, convertidos, melhor dizendo, da África para o Brasil, mas aqueles que tinham conhecimento das práticas ancestrais africanas não abandonavam o seu culto. Então chegavam aqui e acabavam encontrando uma forma de cultuar os seus ancestrais. E aqui a gente tem um exemplo muito claro disso através do calundu.
O que que ocorria no Calundu? Ocorria também o transe, que eles chamavam de xingue-lamento. Nada mais era do que a manifestação de ancestrais, né, nos calunduzeiros, que eram os organizadores, né, do atendimento do calundu. Esses atendimentos ocorriam em casas e muitas vezes tinham apoio até dos senhores de fazenda, como é o caso do calundu de Branca. O calundu de Branca não é tão conhecido como o calundu de Luzia Pinta, mas é um calundu também que se tem registro porque ele também foi investigado pelo Tribunal de Santo Ofício. E no Calundu de Branca existia o apoio, né, do dono dessa senhora escravizada chamada Branca. E ele, inclusive, participava da organização do Calundu. As práticas do Calundu é muito importante a gente destacar. São as práticas que são muito semelhantes ao que nós temos hoje de culto na Umbanda. Porque a base do culto umbandista ela é uma base ancestral, principalmente dos povos bantus. Então, muito do que a gente faz hoje na Umbanda, inclusive as palavras que nós utilizamos, elas são originárias desses povos bantus que vieram escravizados para o Brasil. Então, palavras como calunga, gira, pemba, fundanga e até mesmo a própria Umbanda, que significa a arte de curar, que é praticada pelo Quimbanda, que é o curador. Então, são palavras de origem banto, mais especificamente do dialeto quimbundo. Então, essas práticas que nós temos hoje na Umbanda, a base da Umbanda hoje, ela parte dessa cultura dos povos bantus. Os calundus coloniais, eles tinham também como característica, né, principalmente ali o atendimento das pessoas que buscavam os calunduzeiros a fim de se curar de doenças, a fim de resolver problemas diversos, até mesmo encontrar coisas perdidas, né? Eles praticavam muito o adivinhamento aí através da manifestação desses ancestrais. Então era muito comum também o uso de ervas, de infusões, de chás e de banhos, muito semelhante com o que a gente tem hoje na Umbanda. A maneira que eles se vestiam, né, os calunduzeiros, as roupas coloridas que utilizavam, os adornos, né? Eles utilizavam adornos semelhantes aos fios que nós utilizamos hoje, utilizavam cocares e penachos, que simbolizava, né, o sacerdócio. Então é muito semelhante à estrutura que nós temos hoje da Umbanda. A partir do calundu colonial, principalmente sincretizando essa prática dos povos bantus com os jejes, que são outro grupo africano que foram chegando posteriormente, né? Primeiro os jejes e por último os iorubás. A partir do sincretismo entre as práticas dos bantus com os iorubás, nasce então o candomblé. O candomblé ele parte do desdobramento do calundu. Tanto o candomblé, né, de orixá, quanto o candomblé de caboclo. Esse candomblé de caboclo já é uma prática muito mais parecida com a Umbanda, porque é caracterizada pela manifestação de entidades, né, principalmente os caboclos, que são os povos originários. Então o Calundu ele tem um papel fundamental aí para a gente poder compreender essa organização de Umbanda que nós temos hoje. Depois do Calundu, nós vamos ter o aparecimento de uma outra prática, que é agora já um tanto quanto mais recente, mais próxima de nós, que é denominada cabula. A cabula, ela eclode ali no final do período escravagista do Brasil, então no final do século XIX, ali por volta do ano de 1888, né, com a abolição da escravatura, daí a cabula ganha força. A cabula ela é muito próxima daquilo que a gente tem hoje também na Umbanda, né? Por ser mais recente, nós acabamos herdando muita coisa da cabula. A cabula foi uma prática religiosa sincrética também entre os povos bantus. Você pode notar aí a presença dos bantus na maioria das práticas religiosas, né? Então era um sincretismo entre a prática dos povos bantus com os negros malês. Os malês são negros de origem muçulmana, que também vieram escravizados para o Brasil. Então eles trouxeram muita coisa que foi agregada ao nosso culto de Umbanda, né?
O filá, por exemplo, aquele chapeuzinho branco que nós utilizamos em muitas umbandas hoje em dia, é herança dos malês, né? Muitas palavras que eles utilizavam em seus cultos, que aliás os cultos da cabula eram muito mais organizados liturgicamente se comparados com os outros, né? Muitas palavras e fundamentos que eles utilizavam em seus cultos, nós incorporamos hoje na Umbanda. Então, por exemplo, palavras como Imbanda, né, que era o chefe ali da sessão, né, dos trabalhos, palavras como tatas, que eram como as entidades eram designadas, né, elas eram chamadas de tatas, a gente ainda não tinha ali a presença de linhas de trabalho como existe hoje, então a entidade que se manifestava era denominada tata, né? Existia a presença também da figura do Cambone, que era o ajudante do Imbanda, do chefe, né? É, enfim, muito do que se praticava ali pela cabula, a gente trouxe para a Umbanda. A cabula era uma sociedade mais fechada, porque ainda existia muita perseguição política, né, em cima das práticas religiosas dos negros, e por muitas vezes eles se encontravam nas matas, faziam seus trabalhos nas matas e durante a noite para evitar essa perseguição. A partir da cabula, nós vamos ter o desdobramento aí para o Omolocô e também para o que nós conhecemos hoje como almas de Angola. Tá? Então, a cabula ela já vem aí no final desse período escravagista e aí ela já vai pegar um pouquinho da contemporaneidade de Zélio Fernandino de Moraes, que a partir de então surge o mito criacional da Umbanda, né? Esse mito criacional ele vai partir então de práticas que estavam ocorrendo ali em todo esse contexto, né, que eu acabei de citar, que daí posteriormente ficaram conhecidos como a macumba carioca, as famosas macumbas cariocas. Então Zélio, com esse culto mais embranquecido e o mito criacional de Umbanda, nasce a partir dessas práticas que ocorriam no Rio de Janeiro, que vem da cabula, que ficaram conhecidas como macumba carioca, né? A macumba carioca é um conjunto de práticas, então não dá para a gente denominar. Dentre essas práticas, a gente vai ter o Molocu, a gente vai ter almas de Angola e várias outras denominações dentro daquilo que a gente chama de macumba. Mas é importante reconhecer, né, que sempre houve resistência, né? Então, de todo esse processo histórico que eu acabei de citar aqui, sempre houve resistência dos nossos ancestrais, por isso que o culto sobreviveu até a gente chegar na data de hoje, né? Então, de uma maneira muito resumida, é isso que nós temos através da construção de práticas religiosas até chegarmos àquilo que a gente vai chamar de Umbanda hoje.